Poxa, doutor, mas vou passar pela gestação, tem como sofrer menos alterações da mama? 3 alterações básicas que o corpo da mulher passa em toda gestação. Então você que está pensando em ter lá o seu filhote, enfim, está entrando no processo de gestação agora, primeiro meus parabéns e óbvio, pode ser que você esteja preocupada aí com o impacto que a gestação vai ter no seu corpo, ou mesmo, se você já passou pelo processo, fica imaginando o que pode ser definitivo e o que não pode ser definitivo. Vamos falar 3 situações que causam impacto, 3 alterações definitivas que o corpo da mulher carrega após uma gestação. Quer entender um pouco mais? Senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% de notificações, ficar por dentro de tudo e óbvio. Decidiu realizar sua cirurgia? Acesse o site www.danielbotelhoplastica.com para você conhecer um pouco mais da minha rotina cirúrgica e, enfim, se decidir, agendar por lá também. Aguardo vocês. Bora, queridos. Vamos rodar essa vinheta aí. Queridinhos, vamos então, 3 alterações corporais que toda mulher que passa pela gestação vão sofrer esse impacto e são, em alguma medida, sim, definitivos. Primeiro impacto, e não tem como basicamente fugir dele. Um deles é pele do abdômen. Queridos, passou pela gestação, pele vai esticar, pele vai voltar. É óbvio que existem magnitudes de impacto. O que eu quero dizer com isso? Tem paciente que ganha muito peso, engorda muito, paciente que ganha pouco peso, paciente que muitas vezes é pequenininha e o bebê é grandão, vai sofrer um pouco mais, mas em alguma medida, algum impacto sempre tem. A pele é como se fosse um elástico. Se você estica esse elástico para além daquilo que ele suporta, ele vai perder a capacidade dele de elasticidade em alguma proporção. Às vezes muito, às vezes pouco, enfim, mas acontece, tá? E se de alguma forma a flacidez depois da gestação veio e ela é significativa... Poxa, doutor, o que é uma flacidez significativa? A pele ficou dobrando no abdômen inferior, aquela pele muito solta, cheio de estria. Queridos, é muito difícil você fugir completamente das cirurgias excisionais. O que são cirurgias excisionais, doutor Daniel? São cirurgias com retirada de pele, né? Pode ser abdominoplastia, mini abdominoplastia, abdominoplastia reversa incompleta. Enfim, existem algumas variações técnicas aí para cirurgias de retirada de pele da região do abdômen. Mas, se a flacidez é significativa, em alguma medida essas cirurgias podem te beneficiar. Se estiver bem indicado, vai trazer impacto positivo para a tua autoestima. Segunda alteração que é também muito comum é a mama. Sim. Poxa, doutor, mas vou passar pela gestação, tem como sofrer menos alterações da mama? É difícil a gente controlar porque cada paciente vai ter uma mama com um comportamento distinto durante a gestação. Tem pacientes que têm muita glândula, que respondem muito às alterações hormonais, tem paciente que tem pouco, que responde pouco, tem paciente que vai produzir muito leite, tem paciente que vai produzir pouco. Enfim, é difícil a gente controlar 100% ou prever 100% aquilo que vai acontecer na mama. Muito embora. Estria na mama, mama aumentou muito de tamanho, caiu. Dificilmente isso vai regredir após a gestação, certo? E, de alguma maneira, a mama ficou com aspecto pequenininho e murchinho depois da gestação, a tendência é você se beneficiar bastante de uma cirurgia chamada mastopexia. Uma cirurgia que tem aquela cicatriz em T, pode ser mais curtinha ou diferente, dependendo, né, do jeitão da mama, mas é uma técnica que, se bem indicada, assim, vai te beneficiar bastante. Terceira e última alteração, que também acontece quase que sempre e está relacionada também a essa situação da pele do abdômen, é a musculatura do abdômen, a diastase. Doutor, o que é isso? O que é diastase? Do mesmo jeito que quando o abdômen cresce, né? O útero cresce, estica a pele, ele também estica a musculatura. E quando o útero volta ao tamanho original, muitas vezes a musculatura perdeu a capacidade de voltar à sua posição original. O que eu estou querendo dizer? Imagina que você pegou um plástico e esticou. Quando você tira a tensão do plástico, ele vai estar todo deformado. Isso pode acontecer também, por exemplo, com a musculatura abdominal,
né? Se você ganha muito volume abdominal durante a gestação, de certa maneira você pode esticar a musculatura, ela ficar muito fina ou mesmo afastar muito a musculatura do reto abdominal e sim você ter algum grau de diastase que vai impactar negativamente na estética do seu corpo depois da gestação. E que tipo de impacto a gente observa em pacientes com diastase? Entre elas, principalmente aquele abdômen um pouquinho projetado, um pouquinho mais globosinho, sabe? Aquele abdômen que você senta, ele estufa, você tá num peso legal, você tá magrinha, sabe que tá num peso super bacana, mas o abdômen estufou, né? O abdômen fica aquele abdômen solto, fica aquele abdômen mole, né? Muitas vezes isso sim tem relação com diastase, né? O paciente tá num peso legal, o paciente ficou numa condição excelente ali em relação ao peso, mas o abdômen não acompanha, o abdômen não volta à situação original. E de lambuja, quarta e última alteração de brinde são as alterações ósseas, alterações da caixa torácica, por exemplo. Exatamente isso que você ouviu. A estrutura óssea do paciente pode alterar durante a gestação e essa alteração ser definitiva. Uma delas é, por exemplo, o posicionamento das costelas flutuantes. Conforme o útero cresce, as costelas flutuantes precisam se afastar um pouquinho para caber, né, todo aquele volume do útero, e depois da gestação pode acontecer dele não voltar à posição original. E isso faz com que o paciente esteticamente perca a cintura, perca um pouco da relação cintura-quadril e deixando aquela paciente com aspecto mais quadradinho. Ficou claro? Deu para entender mais ou menos o que pode acontecer no seu corpinho aí durante a gestação e que pode gerar um impacto aí duradouro após a gestação? Não é para você passar por um processo que é tão importante, tão mágico na vida das mulheres, mas também, caso essas alterações aí te preocupem ou esteticamente não te deixem confortável com o teu corpo, existe sim solução. Muitas vezes com abdominoplastia, remodelamento costal a gente pode resolver, mastopexia a gente pode resolver esse problema. Então, às vezes uma lipoescultura, lipo HD, dependendo da situação também pode ser uma solução interessante. Certo, meu futuro paciente? Deu para entender um pouco daquilo que pode acontecer? Seja feliz e caso decida conhecer um pouco mais sobre esse universo, acesse o site www.danielbotelhoplastica.com. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!